Fala galera, ligado aqui no canal do SR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, o alerta ligado no São Paulo. O São Paulo quase passou por um vexame gigantesco no domingo em Itu. Vamos falar sobre isso. Antes do ritual, like, se inscreve no canal, copia o link do vídeo, espalha aí nos grupos de WhatsApp, Telegram que você fala sobre São Paulo. E a dica para você baixar o melhor app de futebol à disposição no mercado. Estou falando do SofaScore. Logicamente, você baixa completamente de graça. Ao baixar esse aplicativo aí para o seu dispositivo, você tem acesso a estatísticas, jogos em tempo real, tabela em tempo real, acompanhamento do mapa de ação, mapa de calor dos jogadores. Você tem acesso a tudo que você precisa para entender melhor o futebol e outros esportes também. E esse app é o app que eu, Vitor Sérgio, uso para fazer os vídeos aqui no canal, para me preparar para os jogos da Champions, e ele pode estar no seu celular totalmente de graça. Então faz o seguinte, vai no primeiro link, vai no link que está no primeiro comentário desse vídeo, desce aqui, primeiro comentário do vídeo está fixado, tem um link, clica, vai direto para a sua loja de aplicativos aí no iOS, no Android, baixa, porque é totalmente de graça, tá? Não tem pegadinha não, é totalmente de graça. Estou gravando esse vídeo na manhã de segunda-feira, para a gente falar do que aconteceu com o São Paulo e Itu e de como o São Paulo tem que acender o alerta, tem que estar preocupado com a forma atual do time, tá? Para quem de repente não acompanhou, o São Paulo esteve eliminado do Campeonato Paulista por 9 minutos, do minuto 89, quando o Ituano fez o gol do 2-2, até o minuto 98, quando o São Paulo fez o 3-2, a gente viu o São Paulo eliminado do Campeonato Paulista na fase de grupos. E que seria um vexame, seria vergonhoso. Acho que, como eu sempre falo, né? Tem gente que não gosta de usar a palavra vergonha, vexame no futebol, mas isso poderia totalmente ser usado caso acontecesse. Por quê? É um São Paulo que tem a base do ano passado, ok, o Dorival saiu, chegou o Carpini, São Paulo que se reforçou, por mais que o São Paulo tenha tido desfalques ao longo do torneio, por mais que o São Paulo tenha tido arbitragens ruins contra si, como por exemplo no caso do jogo contra o Palmeiras, por mais que o gramado ontem estivesse horrível, tanto na qualidade quanto por estar encharcado, por ter chovido muito em Itu, isso não daria para a gente justificar uma eliminação do São Paulo. E acho que a eliminação passa muito pela postura do São Paulo ao longo do jogo, uma postura de agir como se ele tivesse classificado já. E não estava, né? O São Paulo chegou à última rodada, aqui está a classificação do grupo D, que é o grupo do São Paulo. O São Paulo chegou à última rodada com 19 pontos, a mesma pontuação do Novo Horizontino, São Paulo levando vantagem no saldo, e com um ponto a mais do que o São Bernardo. Então tinha São Paulo e Novo Horizontino 19, São Bernardo 18. E a gente sabia que os jogos tanto os jogos do Novo Horizontino quanto os jogos do São Bernardo eram jogos bem tranquilos. Bem tranquilos. O do Novo Horizontino era bem tranquilo, contra a Portuguesa em casa, né? Apesar da Portuguesa estar classificada, um time muito frágil. O do São Bernardo era fora contra o Mirassol, mas o Mirassol que não tinha mais o que fazer no campeonato. Então, assim, todo mundo sabia que a chance do Novo Horizontino e do Mirassol ganharem os seus jogos era muito grande. E os dois ganhando os seus jogos, coisa que eles fizeram, ambos venceram bem, o São Paulo tinha obrigação de ganhar do Ituano. Então isso era sabido antes do início. E durante todo o jogo a sensação era uma sensação de displicência, talvez soberba do São Paulo, de achar que ia decidir o jogo a hora que quisesse. Fez 1-0 logo no começo, no gol marcado pelo Ferreirinha, com o Caleri ganhando de cabeça depois do escanteio. E logo depois o Ituano passou a mandar no jogo. Em especial o lado direito, o lado que o Ferreirinha tem ajudado pouco, isso precisa ser dito, Ferreirinha tem ajudado pouco defensivamente,
e o Wellington tomou um baile do lado direito do time do Ituano, do Léo Duarte e do Vinícius Paiva, assim, tomou um baile. E por ali o Ituano empatou logo depois, num gol do Zé Carlos, num cruzamento do Vinícius Paiva, e ficou já aquele clima ali, opa, São Paulo precisa se ligar. São Paulo fez 2-1 com o Luciano, aos 36 do primeiro tempo ainda, depois de um bate e rebate, o próprio Luciano perde o gol no primeiro momento, chuta em cima do goleiro, depois ele faz o gol. E aí estava tranquilo, terminou o primeiro tempo 2-1. O segundo tempo, a sensação do São Paulo é que o São Paulo estava com a cabeça em outro lugar. Que o São Paulo não conseguia minimamente decidir o jogo contra um time rebaixado no Campeonato Paulista. Contra um Ituano que até então só havia vencido uma partida no campeonato, na segunda rodada. Campanha do Ituano até o jogo contra o São Paulo era 1 vitória, 3 empates e 7 derrotas. Então, assim, era um Ituano que naquele momento estava rebaixado. Até porque o Guarani estava ganhando o seu jogo em cima do Red Bull Bragantino, e aí a vitória do Guarani tirava qualquer chance do Ituano escapar. Então, assim, era um São Paulo que era inacreditável ver o São Paulo sofrendo contra o Ituano. E acho que isso está muito na cara que era por conta da postura do São Paulo, não é por falta de qualidade. Era a postura do São Paulo de achar que o jogo estava decidido. E não estava. Tanto é que o Ituano começou a botar o Rafael para trabalhar. Se você olha as estatísticas do SofaScore aqui, olha as estatísticas. 55% de posse para o São Paulo, 45% para o Ituano. Finalizações totais, 10 para o Ituano, 11 para o São Paulo. No gol, 6 para o Ituano, 7 para o São Paulo. Escanteios, 3 para o São Paulo, 2 para o Ituano. Grandes chances criadas, 2 para o São Paulo, 1 para o Ituano. Chutes dentro da área, 7 para o Ituano, 9 para o São Paulo. O Ituano chutou 7 vezes. O Ituano, um time rebaixado no Campeonato Paulista, chutou 7 vezes dentro da área do São Paulo. O Rafael, em termos de defesa difíceis, trabalhou mais do que o goleiro do Ituano. Então, assim, não dá para normalizar essa postura do São Paulo. Passa pelos jogadores, claro que passa pelos jogadores, e passa também pelo técnico Thiago Carpini. E aí, nessa situação, depois do Ituano ter algumas chances de ainda estar tentando, de ainda estar vivo no jogo, o Ituano empatou com o Zé Carlos de novo aos 89, e aí o São Paulo se ligou, acordou porque estava acontecendo, começou a fazer pressão, teve um jogador do Ituano expulso, bem expulso, no meio que ele matou um contra-ataque, e na última bola, num pênalti, em cima do Juan pelo lado direito, para mim foi pênalti, para mim acho que está claro que foi pênalti, não tem nenhuma polêmica, o Klaus aqui, não sei se ele estava com a visão encoberta, que ele não viu o toque, o rapa que tomou ali o Juan na perna esquerda dele, o Lucas bateu e fez o gol. Então assim, tá muito na cara que o São Paulo precisa acordar, que o São Paulo precisa jogar melhor, que o São Paulo precisa entender o que está acontecendo, em termos de produção, de consistência. Se você olha jogos muito bons do São Paulo no ano, é difícil você achar um jogo inteiro do São Paulo bom. Você tem o primeiro tempo contra o Santo André, você tem o primeiro tempo contra o Corinthians, você tem, talvez ali, o primeiro tempo contra a Inter de Limeira. Então, assim, um jogo inteiro do São Paulo, que ele jogou bem, que ele foi dominante do início ao fim, a gente não teve ainda nesse Campeonato Paulista. E teve o título da Supercopa, conquistado num jogo muito equilibrado contra o Palmeiras nos pênaltis, ok, mérito, merecido, mas o título da Supercopa não pode nublar a visão de achar que está tudo certo no São Paulo e não está. No jogo de ontem, muita gente botou na conta da substituição do Luciano pelo Diego Costa, né? Porque no fim do jogo, as substituições do Carpini ontem, ele tirou o Caleri machucado, botou o Juan, não tinha o que fazer. Tirou o Bobadilla e botou o Márcio Araújo. Ou seja, ele tirou um jogador mais um volante e botou
um volante barra meia. Então não foi uma alteração não foi uma alteração defensiva. Ele tirou o Ferreirinha e botou o Rames. Não é uma alteração defensiva. Tirou o Igor Vinícius e botou o Rafinha, para dar ritmo ao Rafinha. Não é uma alteração defensiva. A alteração que muita gente questionou foi a troca do Luciano pelo Diego Costa. Tirou um atacante e botou um zagueiro. Beleza. De fato, essa é uma alteração defensiva. Mas o problema do São Paulo já era existente muito antes. Era um São Paulo que estava meio cagando para o jogo, achando que o jogo já estava resolvido, achando que o Ituano não podia chegar. Um São Paulo parecendo uma espécie de uma soberba. Então, assim, você reclamar dessa alteração não acho que seja automático achar que o São Paulo tomou o gol de empate porque o Carpini trocou um atacante por um zagueiro. O problema do São Paulo já era antes, era desde o apito inicial que o São Paulo jogou como se já tivesse classificado. Falando no Carpini, o Carpini tem culpa nisso, né? Não dá para ele ver o time dele tomar 7 finalizações de um time como o Ituano e seguir, e não fazer nada, e não tentar nada, e não se posicionar nada para modificar isso. Então, assim, o Carpini chegou no meio do caminho, chegou pegando o bonde andando, né? Porque não era esperada a saída do Dorival. Acho que, num geral, o trabalho dele, dentro dessa complexidade, é um trabalho ok, mas ele precisa, num jogo como esse, ele precisa entender que ele é o técnico do São Paulo e ele precisa tirar os jogadores da pasmaceira que estavam ontem, por exemplo, ainda que o campo tivesse uma porcaria. Acho que isso tem que ser cobrado do Carpini. E tem que ser cobrado do Carpini também não bater boca com torcedores do Ituano num momento em que você vê o seu time escapar da eliminação com um gol no último segundo. Assim, essa imagem aqui que a equipe da TNT Sport filmou, ela é uma imagem muito ruim, no sentido de mensagem. Porque o técnico do São Paulo, está vendo seu time fazer uma partida tenebrosa, vê o São Paulo evitar uma eliminação na fase de grupo do Campeonato Paulista, na última bola do jogo, num gol de pênalti, porque ele estava sendo eliminado pelo São Bernardo e pelo Novo Horizontino. E você, quando faz o gol, virar para a torcida do Ituano e mandar quem é você, cadê você? Desculpa, não é postura de técnico do São Paulo. Acho que o Carpini tinha que estar muito mais preocupado ao longo dos 90 minutos em fazer o time dele entender que tinha que jogar mais. Que a partida do São Paulo foi tenebrosa tecnicamente e no sentido de interesse no jogo. O São Paulo passou 90 minutos achando que ia decidir o jogo a hora que quisesse, achando que o jogo estava decidido e não estava. Tanto que um time como o Ituano tem uma vitória no campeonato, empatou o jogo e deixou o São Paulo eliminado por 9 minutos. Então, assim, acho que o Carpini precisa de um ajuste nisso. Ele precisa tirar mais dos jogadores, ele precisa fazer esse time render mais, porque é um elenco melhor do que o do ano passado, apesar da perda do Beraldo, mas não dá para você tá vendo o time fazer a postura que teve e deixar. E também não dá para ele perder tempo, perder energia para ir responder a torcida do Ituano quando o São Paulo faz o 3-2 no último minuto. Então, assim, para resumir, o São Paulo tem que estar alerta para o momento do time. Vai pegar o Novo Horizontino nas quartas de final. O Novo Horizontino é um bom time. O Novo Horizontino não subiu para a Série A no ano passado por detalhe, manteve mais ou menos o mesmo trabalho e é um time muito perigoso para o jogo que vai ser no Morumbi. Então, assim, o alerta tem que estar ligado no São Paulo. Quero te ouvir. O que você achou do jogo? Vergonha mesmo? Vexame? Diz aqui embaixo nos comentários. O resto é ritual, like, se inscreve no canal, copia o link do vídeo, espalha aí nos grupos de WhatsApp e Telegram. Se você quer o melhor aplicativo de futebol do mercado à sua disposição, só baixar o app do SofaScore aqui embaixo, totalmente de graça, clicando no primeiro comentário fixado desse vídeo, no link que está lá. Beleza? Obrigado demais pela audiência. Valeu. Tchau.